E aí pessoal, como é que vocês estão? De boa? Bom, pra resumir, eu tava de boa lendo os mangá de Jujutsu, vi o trailer de que vai ter nova temporada, eu falei, por que não desenhar o Gojo? O mangá agora tá com bastante foco no Gojo, o design dele é legal, eu nunca desenhei o Gojo, então vamos desenhar o Gojo. E aí eu resolvi desenhar o Gojo, e é isso o vídeo de hoje. Bora lá? Bom, de início eu queria fazer aquela pose do Gojo utilizando a técnica de expansão de domínio dele com os dedos cruzados, né? Aquela pose icônica de quando ele humilhou aquela maldição do vulcão, humilhou bonito. Mas eu queria dar um tom um pouquinho diferente nesse desenho. Então eu peguei um exemplo das capas de Jujutsu Kaisen, que ela sempre tem alguma pessoa de frente com uma perspectiva um pouquinho forçada, um braço um pouco maior que o outro, fazendo alguma pose de destaque, alguma coisa, sei lá, não sei explicar. Mas enfim, eu peguei as referências das capas de Jujutsu Kaisen e tentei fazer algo do tipo com o Gojo na capa. Eu acho que a que mais influenciou foi essa capa da Maki. Como é que é? Bom, eu tentei fazer uma pose um pouquinho mais parecida com ela, puxar uma perspectiva um pouquinho mais forçada para dar um foco nos dedos do Gojo, inclusive porque enquanto eu tava procurando algumas imagens de referência, eu percebi que normalmente o pessoal não coloca os dedos do Gojo cruzados quando eles querem fazer uma perspectiva um pouco mais forçada. Eu resolvi tentar fazer isso porque eu não entendi muito bem o porquê, e aí eu entendi o porquê que as pessoas normalmente não desenham os dedos do Gojo cruzado desse jeito. Porque é uma desgraça. É sofrido, é doloroso. Olha isso, cara. Eu fiquei muito tempo pra acertar essa droga de mão. Foi muito tempo pra acertar a perspectiva da mão. E mais tempo ainda pra acertar a mão em si. Eu sofri muito pra fazer essa mão. E aí depois eu percebi que eu desenhei os dedos errados. Sério, tipo, eu fiquei mais ou menos 2 horas tentando desenhar esses dedos. Aí eu consegui fazer uma perspectiva legal, ok, tá de boa. Aí eu fui parar de desenhar quando o sketch estava em um certo ponto. Voltei no dia seguinte e percebi que eu desenhei os dedos errados. Eu desenhei o dedo do meio menor do que o dedo do indicador. Cara, sério? Por que eu fiz isso? E by the way, enquanto eu tava desenhando, eu tava em call com o pessoal no Discord. Aí Eu achei muito sexual isso que ele tá fazendo com os dedos. Mas, bom, depois que eu consegui acertar um pouquinho melhor a mão, ajeitar um pouquinho a perspectiva dos braços, eu tentei fazer um cabelo, um pouco de movimento pro Gojo. Sinceramente, depois da mão, a parte que eu mais sofri foi o rosto e o cabelo do Gojo. Por algum motivo, eu simplesmente não consigo desenhar a cara do Gojo, porque tava me incomodando. Sei lá, tava com uma vibe meio Jojo. Eu não sei o que eu tava fazendo, tava dando uma vibe de Jojo, mas eu tô até agora sentindo que esse desenho tá com uma vibe de Jojo. Disseram que podia ser essas linhas que eu fiz no rosto pra dar o efeito de sombra, mas eu acho que não é isso, tem alguma coisa aqui que tá muito Jojo. Por que esse desenho tá Jojo? Não é por ser Jojo, eu nem assisto Jojo. Mas enfim, eu continuei fazendo o desenho, gostei um pouquinho de como ficou o efeito dos olhos, fiz aquele efeito das sobrancelhas do Gojo, que são detalhados pra caramba. Deve ser um sofrimento fazer isso, o pessoal da mapa precisa dormir. Mas, em geral, essa foi a parte sofrida do desenho. Depois disso foi bem tranquilo. Fiz a line art, as rachuras do jeitinho que eu gosto, bastante tons de preto. Fiz alguns efeitos de exemplo para o efeito de distorção, mas depois eu quis detalhar um pouco mais na parte da pintura. A pintura foi bem de boa, eu usei 2 pontos de iluminação, né, um azul do fundo e o roxo do efeito do Gojo mesmo, para dar aquele toquezinho a mais. As cores eu usei cores bem simples, um tom de pele, sombra, um tom de roupa, sombra, a cor da iluminação do Gojo, sombra do Gojo, e foi só. Foi bem rapidinho pra fazer a cor. A parte que eu gostei mais foi fazer os efeitos de iluminação, porque eu pensei, cara, o Gojo ele tá fazendo um poder que é basicamente um buraco negro infinito do caramba 4 budista, sei lá das quantas,
não dá só pra fazer umas luzinhas em direção, precisa fazer algo mais legal. Então eu peguei alguns efeitos de distorção, usei umas canetas meio loucas aí, efeitos de perspectiva do Mad Bang, e fui zaralhando aqui, mexendo a caneta pra tudo quanto é canto pra tentar fazer um efeito de distorção meio louco, e saiu esse efeito de iluminação que eu achei bem legal. Eu gostei pra caramba, tipo, eu só peguei a caneta e fiquei mexendo pra tudo quanto é canto pra sair alguma coisa legal e saiu isso. E eu adorei. Eu simplesmente adorei. Opa, pessoal, nessa parte aqui já é outro dia, porque o arquivo de áudio original deu problema no finalzinho da edição, olha que maravilha. Então eu tô aqui falando por cima agora, mas nessa parte eu não tava falando muito de relevante. Agora no vídeo tá rodando os efeitos de iluminação que eu tinha falado antes, que eu fiquei mexendo na caneta, testei alguns efeitos de raio com branco, que eu tentei fazer eles bem, eu fiz eles de forma bem solta. E ficou um efeito interessante, eu gostei. Eu adicionei alguns efeitos de iluminação branco também, com os traçados para dar foco no poder do Gojo. Passei a iluminação que eu tinha feito pro fundo e adicionei um contorno branco para dar destaque. O vídeo agora já tá quase no final, eu só adicionei mais alguns detalhes brancos para dar um destaque na iluminação e adicionei uma sombra extra no rosto e no olho, que eu senti que a sombra tava meio fraca mesmo. Mas de resto é isso, vou deixar agora vocês com o desenho. Tchau!